debaixo dessa presença tão gloriosa. Continue adorando ao Senhor, engrandecendo o santo nome dEle. Como somos gratos nesta manhã, Pai, pelo Teu amor que nos alcançou, pela Tua graça. O que nós daríamos ao Senhor pela nossa salvação? Nós entramos nos Seus atos com ações de graças e louvor. Nesta manhã um portal está aberto da presença do Senhor sobre esta casa. A nuvem da habitação do Senhor está aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por receber a nossa mais singela devoção e adoração. Pai, queremos Te glorificar, Pai. Queremos exaltar a Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Te honramos, Espírito Santo. Não nos faça sair deste lugar se a Tua presença, se a Tua face, o Teu paninho não for conosco. Nós necessitamos da Tua graça. Nós necessitamos da Sua presença. Sem Ti nada podemos fazer. Gera em nós um santo temor pela Tua presença. Gera em nós temor e desejo, Senhor, pela Tua santidade. Todos que nos assistem aqui, Pai, todos que estão aqui conosco cultuando, que seja um só Espírito, um só coração. Nosso desejo seja somente para Ti. Volta o nosso coração para Ti. Todas as preocupações fiquem lá fora. Toda inquietação da alma fique lá fora. E nós possamos nos inclinar totalmente para Teu coração, para ouvir a Tua voz nesta manhã. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem dar graças a Deus? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome dEle. Quantos podem exaltar o nome dEle nesta manhã? A presença do Senhor é palpável aqui nesta manhã. A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória. Eu não sei de onde você veio, de qual parte do Brasil ou de outra nação. Eu não sei qual a motivação que você veio para essa nação. Mas como um profeta eu quero dizer, a presença de Deus está nessa casa, nesse lugar. E não importa qual seja a motivação que você veio, a glória de Deus nessa casa vai transformar você. O Senhor não quer nos tornar pessoas melhores, não. Ele quer que nós possamos morrer e nascer de novo e receber uma nova vida. E a maior ação do Espírito Santo é isso. É matar o velho homem, a velha natureza e gerar uma nova natureza. Deixa eu te dizer novamente, você não está nessa igreja para Deus te abençoar. Você não está nessa igreja para a tua vida melhorar. Você está aqui para você morrer. Agora o amém diminuiu. Você está aqui para morrer e nascer de novo, para receber uma nova natureza. A glória de Deus está nesse lugar. E a Bíblia diz que somos transformados de glória em glória. Quando a presença de Deus está no ambiente, quando o ambiente hospeda a presença de Deus, a nossa carne, ela é silenciada, ela é mortificada. E então se vem sobre nós a natureza do Espírito. Toda ansiedade ela vai embora. Todo medo ela vai embora. Toda angústia ela vai embora. E começa então somente a habitar em nós a mente de Cristo, os sentimentos de Cristo. É o que eu quero profetizar sobre a tua vida. O que você precisa é de Jesus. O que teus filhos precisam é de Jesus. O que tua casa precisa é de Jesus. O que as igrejas desta nação e desta cidade precisam é de Jesus. Sem mim nada vocês podem fazer. Muitos buscam
avivamento. E nós desejamos avivamento. Mas se nós tão somente focarmos em buscar a Ele, nós vamos ter tudo. Nós vamos ter avivamento. Pode dizer amém? Nós vamos ter restauração de famílias. Muitos buscam avivamento, ele não vem porque eles querem os dons para usarem o Senhor de novo. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Sabe por que ele está aqui? Porque aquele é glorificado. Porque aquele é exaltado. Os alicerces desse ministério estão fundamentados para a glória do Senhor. Todo ministério tem que ter renúncia. Todo ministério tem que ter lágrimas. Um pouco conversando ontem com o teu pastor, com o pastor e a pastora de vocês, que gentilmente nos receberam ontem na casa deles. Tivemos um tempo maravilhoso de comunhão. Em pouco tempo, eles puderam contar um pouco das suas entregas e renúncias, de como eles saíram do Brasil para estar aqui. Não há como uma vida de propósito e de renúncia não atrair a glória de Deus. Diga comigo, uma vida de propósito também é uma vida de renúncia que atrai o coração de Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia. Então, nessa manhã, o Espírito está sobre mim. Eu tenho que falar algumas coisas que Ele pediu. Talvez você está num nível ainda no Senhor, no leite, tudo bem. Nós temos amor e paciência para poder cuidar de você até transicionar. Mas deixa eu te falar, não ande com quem está dando tudo, querendo reter a sua própria vida. Muitos entram, admiram essa igreja, esse ministério e não ficam. E não tem nada a ver, como alguns dizem que é teologia, doutrina, ou incompatibilidade, não. É porque não estão dispostos a renunciar. Como se inicia uma igreja, vai se definir a sua identidade. Tudo isso que você está vendo, não é do dia para a noite. E mais ainda aquilo que Deus vai acrescentar e fazer. Porque na quinta-feira, quando eu ministrava aqui, eu via as paredes, elas dilatando e crescendo. Alarga o tempo da tua habitação, porque crescerás. IPR, aqui em Cape Cod. Um tempo de crescimento. Se muitos estão admirados de ver essa propriedade, Deus tem entregue, muito mais o Senhor está liberando. Eu vejo documentos assinados ao longo dos anos e propriedades sendo entregues para vocês. Porque esse ministério vai crescer muito. Universidade do reino de Deus, você pode dizer amém? Escolas por princípios, você pode dizer amém? Projetos sociais, e nós precisamos de prédios e Deus vai entregar. Já liberou, porque tudo começa com a aprovação de Deus. Nessa manhã, quando eu estava no meu momento de oração, me veio um texto que me deu muito temor, pastor e pastora, que está em 2 Coríntios 10, 18. Não é sobre ele que eu vou pregar, mas eu faço questão de lê-lo. 2 Coríntios 10, 18 diz: porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele a quem o Senhor recomenda. Vou repetir, 2 Coríntios 10, 18, eu recomendo que todos, se puderem, leiam nas suas Bíblias. Eu sei que geralmente faz tudo bonitinho, projeta, até eu peço perdão para a mídia que mandaram para mim o formulário e eu me esqueci de preencher, me perdoe, para que planejassem com antecedência aqui as mensagens aqui atrás. Mas hoje você vai usar o modo convencional aí na tua Bíblia, ou no seu iPhone, no seu aparelho. 2 Coríntios 10, 18 diz: porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Às vezes, com todo o carinho e respeito, deixa eu te ensinar uma coisa. Você chega do Brasil e você chega até o pastor: eu gostei da igreja, quero congregar, e você se recomenda. Isso não é um sinal de aprovação, de quem é aprovado por Deus. Não, lá eu pregava, lá eu fazia isso, lá no Brasil. Não. Você que veio para estar plantado nesta igreja, para fazer parte do ministério, você precisa entender, quando você saiu lá do Brasil, com todo respeito àquilo que você fez ou construiu, mas você tem que respeitar os fundamentos que foram estabelecidos aqui.
E você precisa passar por um tempo onde Deus vai colocar você à prova. Porque quem recomenda a si próprio não é aprovado. Você precisa passar pelo tempo de provação. Quando você vem de outra nação para cá, você precisa entender que Deus está novamente colocando você num processo inicial de provação. E Deus deseja aprovar você. Então não tenha atitude de reprovado. Aqui o texto diz que é aprovado aquele que não recomenda a si mesmo. Deixa Deus falar ao teu respeito. Deixa Deus te apresentar. Uma coisa que eu tenho muito cuidado e zelo, nós temos pregado a muitos lugares, é não nos oferecermos. Deus, Ele apresenta. Deus preparou para estarmos aqui esses dias. Não conhecemos o pastor e a pastora. Deus criou esse relacionamento e estamos aqui servindo. E debaixo dessa palavra eu profetizo isso na tua vida. A igreja onde você vai congregar, lugar onde você vai se estabelecer comercialmente, seus negócios, Deus vai abrir as portas para você. Porque a Bíblia fala que aquele que abre a porta e ninguém fecha. E fecha portas e ninguém abre. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter mudado de geografia, mas a transformação está aqui dentro. Não está numa geografia. E deixa eu ensinar uma outra coisa para você. Nem tudo é luta e nem tudo é provação. Algumas coisas que nós vivemos são colheita. E é sobre isso que eu quero pregar hoje, conduzido pelo Espírito Santo. Olha para o teu irmão e fala assim: nem tudo é luta, nem tudo é provação. Algumas coisas são colheita. O que é isso que você quer dizer e sacar? Deixa eu falar um texto aqui para você, muito importante, que eu senti da parte de Deus falar. Eu estou debaixo da unção do Espírito e eu quero ensinar você alguns princípios, porque quem você está se tornando é mais importante do que aquilo que você está fazendo. Esteja no lugar onde você se torna, não no lugar onde você simplesmente faz. Aqui em Levítico 26:10, se você puder abrir também na tua Bíblia, Levítico 26:10. O texto diz algo interessante. Interessante que eu estou começando a mensagem de trás para frente, mas eu estou obedecendo o Espírito Santo. Levítico 26:10 diz assim. Olha, obrigado. Tá vendo? Eu pedi perdão, reconheci meu erro, a misericórdia veio. Ó. Deus é bom. Comereis o velho da colheita. E colocaram justamente a tradução que eu precisava. Isso que é alinhamento espiritual. Vamos aplaudir o ministério aí. Deus abençoe, glória a Deus. Louvado seja Deus. Então vamos todos ler aqui em voz alta. 1, 2, 3. Agora de trás para frente. Tirareis fora o velho para... Novamente. Tirareis fora o... Para... Pode deixar o texto aqui atrás, por gentileza? Enquanto eu falo. Às vezes você saiu lá de outra nação ou de outra região aqui da nação e veio para cá. E você, não, aqui vai ser tudo novo, vai ser um novo tempo. Mas o novo só vem quando você tira fora. Não adianta você tentar fugir de uma colheita que Deus tem para você. A Bíblia diz, tudo que o homem plantar, certamente, porque de Deus não se zomba. O que significa isso? Se eu levantar a minha mão e dizer esse texto que eu acabei de dizer, e falar assim, ó, eu profetizo que tudo que você tem feito nos últimos anos, você vai colher. Alguns vão falar, amém. Outros vão fazer assim. Por quê? Toda atitude é uma semente. Diga, toda atitude é uma semente. Então, alguns talvez não estão tendo uma atitude correta diante do Senhor, diante de irmãos, de pessoas. E aí quando eu falo, tudo que você tem semeado em atitude, você vai colher. Alguns vão refrear a sua boca. Essa palavra não é de Deus para mim. Aí vai chegar, pastor, então eu estou vindo lá do Brasil agora, estou chegando. O senhor poderia me ajudar, me acolher, tudo? Irmãos, você que tem alguma oportunidade, podia me dar? E a pessoa está tentando fugir da colheita antiga.
não adianta que não vai fugir, porque Deus não erra o endereço da colheita. Deus nos ama tanto, Ele tem misericórdia, perdoa os nossos pecados. Isso é uma parte. Pecados são perdoados. Mas o princípio da semeadura e da colheita, ele é irrevogável. Porque até mesmo Davi, quando foi perdoado, escreve o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Um dos salmos mais lindos foi escrito por alguém que estava no processo de arrependimento. Renova dentro de mim um coração puro. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele foi perdoado, mas ele teve que comer a colheita. O que você vai escolher, Davi? Cair na mão dos seus inimigos ou ser tratado por mim? Não, eu quero o Senhor, porque o Senhor vai ter misericórdia. Um filho fica à porta do palácio para tomar o trono dele, ele tem que fugir. O outro filho abusa da própria irmã publicamente numa praça, numa tenda, e o outro vem e mata o irmão que foi abusador. Essa foi a colheita de Davi por ter tramado a morte de um homem, tomado a sua esposa para si, e ter achado que poderia decidir e ninguém ia descobrir e poderia sair impune. Deus o perdoou? Sim. Ele entrou na raiz de Jesus. Você pega a genealogia de Jesus lá nos evangelhos e fala, Jesus, filho de Davi. Mas para que ele pudesse aceitar Davi como sua raiz, ele precisava acertar com Davi. Ele precisava cortar algumas pontas. Porque a Bíblia diz, lá em João 15, que o pai é agricultor e ele poda para que dê fruto. Algumas raízes têm que ser cortadas em nós. Esse jeitinho da gente achar que pode ser o esperto. Estou falando como profeta aqui, com todo respeito. Que a gente pode chegar num lugar, ninguém conhece a minha história, então o que eu contar, eu vou ser recomendado. O que nós lemos no primeiro texto? Que alguém que recomenda a si mesmo não é aprovado por Deus. Mas alguém que Deus colocou à prova, aprovou e Deus apresenta. Quando você aceita o processo da aprovação, você é aprovado, Deus então vai te apresentar pessoas e portas vão se abrir e não há lei, não há homem, não há ninguém que possa fechar essas portas diante de você. Porque a palavra de Deus diz, eis que te dou as chaves de Davi, em que você abre e ninguém pode fechar, fecha e ninguém pode abrir. Igreja, você tem autoridade, você tem chaves. Diga assim, Deus só dá chaves para pessoas que têm uma porta diante dele. Se Deus está te dando chaves, e chaves são princípios espirituais, é porque já existem portas diante de você. Mas para que você possa abrir essas portas, você precisa obedecer princípios. Você desonrou pai e mãe, veio para os Estados Unidos, está tudo certo. Negativo. Ei, Jacó, Esaú, meus filhos amados que eu tanto amo. Passa um tempo, o pai está debilitado, velho, já nem enxerga bem. Manda chamar Esaú, mais velho, que eu tenho uma bênção para liberar para ele. A mãe escuta, deixa eu dar o meu jeitinho. Filho, Esaú saiu para caçar, eu já estou com o guisado pronto. Esaú é peludo, teu pai já não está enxergando bem, deixa eu colocar uns pelos em você. Você vai lá e se passa por Esaú. Ei, quem está diante de mim? O pai pergunta. Isaac pergunta, sou eu, pai. Esaú, a voz é de Jacó, mas os braços com pelo, o corpo é de Esaú. Tudo bem. Que guisado gostoso, eu te abençoo. Deu a volta no pai, desonrou o pai. Uma herança que Deus havia prometido para Jacó. Jacó não precisava forçar uma porta, ele não precisava se recomendar, ele não precisava tentar atalhos, como às vezes fazemos. E o que acontece? O pai morre, o irmão fica revoltado, fala, vou te matar, ele tem que fugir. Aí Deus fala, a colheita vai te achar, Jacó. Ele vai trabalhar para Labão. Agora está tudo certo, passou. Deus já me perdoou. Estou trabalhando alguns anos. Estou doido para casar com a filha do homem. Eu quero a mais nova, mais bonita. Meu Deus. Raquel, eu sonho com você. Labão, eu quero casar com a tua filha. Tudo bem.
prepara uma cerimônia. Ele é embriagado pelo sogro, coloca uma tenda, pode entrar, está lá te esperando. Naquela época o ato conjugal, ele selava o casamento, ele vai, tem um ato conjugal, quando acorda de manhã cedo que ele olha, com quem que ele deitou? Estou me sentindo enganado, vou tirar satisfação. Assim é todo enganador quando é enganado. Todo enganador quando é enganado, quando a medida é com ele, aí ele quer justiça. Quando ele faz com alguém, ele quer misericórdia, quer ficar no esquecimento. Vou tirar satisfação. Ô Labão, que negócio é esse? Que eu trabalhei, fiz tudo certo, você me deu a tua filha mais velha. Ele havia roubado o que do seu irmão? Primogenitura. Aí o Labão fala assim, olha Deus usando a boca do Labão. Sabe o que é, Jacó? Aqui na nossa terra, não é lícito dar a filha mais nova, sim, antes da primogênita. Primogenitura. O ladrão de primogenitura agora vai ter que respeitar o princípio da primogenitura. Fala assim, não é provação, não é diabo, é colheita. A colheita qual? Qual que é a colheita que ele está comendo agora? A velha, a anterior. Para ele dar lugar a nova. Você quer colheitas novas na tua vida? Você precisa ser transformado, eu e você. Deus vai fazer você comer essa colheita anterior. Já está com gosto meio ruim, mas você comendo essa colheita te faz aprovado por Deus, mostra que você se quebrantou para estar pronto para o novo de Deus. Deus quer derramar um novo sobre vocês, sobre mim, mas Deus não dá herança para filhos imaturos, porque nada difere de um escravo. 21 fala do que? Maturidade. Deus, levanta a tua mão direita, IPR, levanta a tua mão direita. Deus tem heranças para serem liberadas nesses dias, bênçãos, mas somente para filhos maduros, porque nada difere o menino de um escravo, porque um escravo e um menino só faz a sua própria vontade, mas um adulto faz aquilo que é preciso ser feito. Você pode aplaudir a Jesus? Então, Deus repara com ele o princípio da primogenitura. Segunda coisa, ele engana o pai porque o pai tem problema nos olhos. Ele olha para a esposa dele agora, ela tem problema onde? Lia tinha os olhos baços, a Bíblia diz. Todas as manhãs, quando ele acordava do lado de Lia, via aqueles olhos, ele lembrava o quê? Eu aproveitei da deficiência do meu pai para enganá-lo. E Deus então confrontava a antiga natureza e o caráter dele, para transformá-lo de Jacó para Israel. Porque ele não tem herança para Jacó, ele tem herança para Israel. Ele não tem herança para o teu velho homem, ele tem herança para o novo homem, para a nova mulher regenerada, sem mentiras, sem carta nas mangas, sem jogadas, sinceridade. Terceiro ponto, ele mente o nome dele. Qual é o teu nome, filho? Eu sou Esaú. A voz é de Jacó, mas eu sou Esaú. Agora está diante do anjo, lutando com o anjo. E ele fala, olha, libera a minha bênção para depois subir. Libera a minha bênção. Vai, libera a minha bênção. Vocês estão muito sérios. Libera a minha bênção. Jacó não largou o anjo, não deixou subir. Vai, Jacó não largou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu, libera a minha bênção. Libera a minha bênção. Libera a minha bênção para depois subir. Vai, vem cá. Vem ver, Jesus já preparou para vocês. Vem cá, vem cá, vem ver, Jesus já preparou uma bênção para vocês. Aleluia, aplaude a Jesus. Você estava muito sério. Assim ele estava olhando. Eu acho que a palavra hoje é de exortação. Tinha uns que colocou um cadeado na boca, não abria para sorrir de jeito nenhum.
Eu falei, deixa eu dar uma brincadinha, senão eles vão ficar muito sério. Fica tranquilo, ele corrige todos que ele ama. Ele está corrigindo a tua rota porque ele quer derramar bênçãos. Ele quer transformar você. E o que acontece? O anjo pergunta para ele, mas qual que é o seu nome mesmo? Eu quero te abençoar, mas qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é Jacó. Aí o anjo fala, respondeste bem. Irmão, quando a pergunta for feita, não faça como antigamente, não minta. Não seja manipulador. Não seja alguém que sempre quer tirar algo de alguém. Fale a verdade. Esse é quem eu sou. Processo de restauração, processo de transformação, mas eu estou aqui. Então as chaves serão entregues, as portas vão se abrir. Deus não dá chaves para pessoas que demonstram e representam ser quem não são. Deus dá chave para pessoas que são autênticas, verdadeiras. Sou eu, Senhor, esse sou eu, falho, pecador. Eu reconheço que eu sou. Por isso que você reconheceu, eu não só vou te perdoar, como a minha misericórdia virá, como minha abundância. Eu vou te abençoar, vou abrir portas para você. Vou te dar documento, vou te dar dinheiro, vou te dar recurso, vou te dar uma igreja para você ser pastoreado, ser cuidado. Então veja, Deus não procura pessoas perfeitas, Deus procura pessoas arrependidas, quebrantadas. Um coração quebrantado e compungido, o Senhor não desprezará. Você mudou de geografia de endereço, mas Deus, Ele não erra o endereço. Você não está passando uma provação, numa luta, nem é o Satanás do teu inimigo. Deus está levando você a um conserto em muitas áreas, ok? Para que você seja transformado e receba o caráter e a identidade do Senhor. E com isso a bênção do Senhor venha sobre você. Então primeiro é necessário comer da colheita antiga para dar lugar nova. Então deixa eu te falar uma coisa com muito amor. Toda colheita antiga que você está tentando não comer, você vai comer. Você vai alinhar. Você vai fazer um concerto com o Senhor. Você vai reparar o altar. E então o Senhor vai dizer, agora é o tempo de eu derramar uma colheita nova. Tenha novas atitudes. Diga comigo, atitudes são sementes. Fala, quando eu tenho uma nova atitude, transformada pelo caráter de Cristo, fala assim, eu dou lugar a novos frutos. Veja, a Bíblia diz assim, que eu falei espírito sobre? Deixa eu te ensinar. O que é o espírito dentro e o espírito sobre? Espírito dentro é o fruto do espírito. Imagina um vaso. Ele só pode transbordar daquilo que está cheio, daquilo que está dentro. Então, para o espírito estar sobre, antes ele tem que estar dentro e ele tem que me encher, ok? Então o espírito dentro é o fruto do espírito. Fala comigo, o fruto do espírito fala assim, a capacidade que o Espírito Santo dá a mim de ter o mesmo caráter que havia em Jesus. Simples. O fruto do Espírito é a ação do Espírito Santo transformando o meu homem interior para que eu tenha o mesmo caráter de santidade que houve em Cristo. Não é algo que eu me empenho e consigo, não é algo que eu me esforço e consigo, não. É uma dependência do Espírito Santo. Ele transforma você. Que dia que você converteu, Issacar? Essa manhã. E amanhã eu vou precisar de novo. A salvação é instantânea, imediata e irreversível. A conversão é todo dia. Porque essa carne, eu quero ir para a direita, ela quer ir para a esquerda. Aí, o que é conversão? Trazer de novo a trajetória correta. Todo dia eu preciso converter. Enquanto esse corpo não for glorificado, eu e você temos que converter todo dia. Só que a gente mistura conversão com salvação. Então isso está ligado ao fruto do Espírito. Depois que esse fruto dentro é gerado, eu começo a transbordar do Espírito ao ponto que o Espírito vem sobre. E o que é o Espírito sobre? Dons. O que são os dons? Diga comigo, os dons é a capacidade que o Espírito Santo me dá de ter o mesmo poder e fazer as mesmas obras que Jesus fez. Então veja, o que vai definir os dons primeiro é
fruto. Fala, caráter sustenta o fruto e sustenta os dons. Às vezes nos admiramos de ver pessoas sendo utilizadas por Deus com muitos dons. Isso é muito bom, mas o que define uma pessoa é o caráter. Deus virou para Moisés, ele falou, o que você tem na tua mão? Um cajado, tá bom, joga no chão. Ele jogou, virou uma serpente, pega de novo, você transformou num cajado. Cajado fala de manifestação do poder de Deus, dons. E ele falou assim, e se eles ainda assim não acreditarem que o Senhor me enviou? Ele falou, coloca a mão no teu peito. Moisés colocou, tira a mão. Ele tirou, a mão estava leprosa, depois voltou a ficar limpa. Depois você pode ler Êxodo capítulo 3, fala disso. E ele fala assim, se eles não acreditarem no primeiro sinal, eles vão acreditar no segundo sinal. O que Deus estava querendo dizer para Moisés? Que caráter é mais importante do que poder e dom. O primeiro sinal simbolizava o ministério de Moisés sendo marcado pelos dons. Porque todo mundo que encontra com o Senhor tem essas duas características, poder, dons e caráter. E o segundo, quando ele põe a mão no peito e a mão sai leprosa, simbolizava que impurezas que haviam ainda no coração de Moisés, que a partir do encontro com o Senhor foram limpas, e ele obteve agora um coração limpo e por isso mãos limpas. Mãos falam de obras. As obras são reflexo da intenção do coração. E aí eu te pergunto, o que salvou o povo que saiu lá do Egito, percorreu o deserto, até uma geração entrar em Canaã? Não foi o cajado de Moisés. Embora quando ele ergueu o cajado, o mar se abriu. Tocou na rocha, saiu água, para que pudesse saciar a sede deles. Maná caiu do céu. Fogo e coluna de fogo para os aquecer no frio do deserto à noite. De dia, aquele calor do deserto, nuvem acompanhava. O ministério de Moisés era cercado do poder da manifestação da glória de Deus. Só que quando Deus falou, eu vou tirar esse povo, eu me arrependi de ter instituído eles como o meu povo. E eu vou levantar a partir de você, Moisés, um povo para possuir a terra. Moisés deixou o cajado de lado, a autoridade e poder. Ele se curva, ele intercede pelo povo e pede para que Deus poupe aquele povo. Então o que salvou o povo não foi o cajado, foi o coração de Moisés, foi o caráter. Por isso Deus, mais do que poder, dons, Ele quer transformar o nosso caráter. O que vai transformar essa terra, o que vai transformar essa nação, e aonde você pisar, antes dos dons, será o coração que está sendo gerado dentro de você, as intenções. Por isso Deus quer transformar o nosso coração. Deus quer nos transformar segundo a sua imagem, a sua semelhança. Por isso que Moisés, ele gastava tempo com Deus. O povo tinha acesso aos dons. Eles usufruíam dos dons que Moisés carregava. Eles comiam daquele maná, eles tinham a proteção da presença. Eu chamo isso de presença manifesta. Eu falo que existem dois níveis da presença. A presença de Deus manifesta e a habitação da presença de Deus. Moisés tinha a habitação da presença. O povo, eles usufruíam da manifestação da presença. Por isso que existem muitas igrejas em que o povo, não, pastor, ora o senhor lá. Quarta-feira é sala de oração. O senhor com os pastores oram. Depois vocês vêm e oram por nós. O que o povo está dizendo? Eu quero a manifestação da presença de Deus que está na tua vida. Mas a manifestação de Deus está na vida dele, dela, dos demais que aqui estão pastores servindo, porque eles gastam tempo na habitação. Quem está comigo? Então em Êxodo 33, no verso 14 ao 16, você pode ler na tua casa, fala isso. Não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Ali presença no original é panim. E panim significa face. Sabe o que Moisés está falando para Deus, pastor Marcelo Franco? Ele está dizendo, não me faça sair deste lugar. Não me faça fazer nada. Eu sei que tem os dons, eu sei que o Senhor já me deu o cajado, a autoridade. Mas se a tua identidade, o teu rosto, o Senhor mesmo não for comigo, eu não saio desse lugar. Porque Moisés entendeu que não era sobre a bênção, era sobre o abençoador. Não era sobre poder e dons, mas sobre aquele que tem toda a honra, toda a glória, todo o poder. Moisés desejou ter a identidade de Deus nele. Desejou caminhar com Deus, ser amigo de Deus, íntimo de Deus. Porque você se torna parecido com quem você se relaciona. Então não deseje estar
Se você deseja estar aqui pelos dons, que igreja maravilhosa, que estrutura, tem isso para os meus filhos, tem aquilo, tudo isso é muito bom e importante. Mas se você vai só com esse coração, sem que perceba, você está se tornando alguém que se interessa só pelos benefícios. Não, eu não preciso nem congregar numa igreja dessa, é só deixar meu filho lá na porta da igreja e ir embora e trabalhar. Meu negócio é ganhar dinheiro, é dólar, eu ganho por hora. Mamum governa a sua vida. Então tempo é prioridade, você gasta tempo com quem você prioriza. Será que você pode ficar algumas horas sem ganhar dólar e ficar somente na presença dele, para que você tenha a habitação da presença dele, um caráter transformado? Será que isso não faria Deus abrir as janelas dos céus, fazer com que você trabalhasse menos e tivesse mais recurso para poder servi-lo? Porque Deus está à procura de homens e mulheres de uma igreja de caráter, segundo o caráter de Deus. Moisés disse: de que outra forma as pessoas e as nações saberão que somos distintos, se não é pelo fato de andares conosco? Sabe o que ele está falando? Quem tem a presença de Deus, a habitação da presença de Deus, quem tem o caráter de Deus, quem anda com Deus, tem o favor de Deus, é distinto. Você não precisa de mais tempo, de mais recursos, você precisa dele. Porque se você tiver ele, você tem tudo. Deus pode mudar o coração dos reis. Alguém sentado na cadeira com a caneta, e você está entendendo o que eu estou falando de forma figurativa. Mas se aquele homem, Deus tiver o coração dele, e falar: aquele povo daquela determinada nação, de bandeira verde e amarela, que tem vindo para cá, que tem servido, eu quero eles aqui porque eles são exportadores de brasa. Dá uma canetada aí e muda esse negócio. Ele pode fazer, mas primeiro esse povo da bandeira verde e amarela precisa se inclinar de volta para o Senhor. Volte-se para o Senhor, o seu coração. Muito se fala de tudo que está acontecendo e essas provações, mas a pergunta é: o que você e eu estamos aprendendo diante disso? O que Deus quer nos mostrar? Para onde Ele quer nos levar de volta? O lugar que a gente se perdeu, o lugar da habitação está vazio. Se fizer um culto de poder aqui, que a gente ora e todo mundo cai, e eu gosto disso também, mas se fizer isso, vai encher de gente que só quer a bênção, 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 bênção. Faz um culto de oração, faz um culto de ensino da palavra, e você vai ver poucos que querem realmente transformação. Essa é uma das poucas igrejas na América que eu vi realmente pessoas transformadas. Não estou dizendo que as outras não têm. Eu estou dizendo assim, à medida que aqui vocês têm mais pessoas, graças a Deus conseguiu acompanhar também a transformação. Porque geralmente a proporção, quando aumenta, não acompanha isso. Cada pessoa que nós conhecemos ontem, antes de ontem, todos os dias, eu encontrei com Jesus. Eu estava conversando com um irmão ontem ali do Equador, que dele, nosso amado irmão, que batizou agora recente. E ele falava para mim assim, com lágrimas nos olhos: sabe o que é, pastor? Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu faço daqui em diante. Eu falei: por quê? Porque eu tenho temor de desagradar a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Isso é transformação, pastor. Se tudo isso aqui que vocês fizeram, deixaram o Brasil para ficar aqui, fosse por essa alma desse menino, já valeu. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quem não ama uma alma não vai amar uma multidão. É por isso que Deus vai confiar muitas pessoas a vocês, porque vocês não perderam o coração de vocês, não erraram a mão. É sobre, irmãos, Deus achar. Se puder, coloca para mim Atos 13, 22. Todo dia eu penso nesse texto. Atos 13, 22 diz assim: após ter destituído, rejeitado a Saul, eu achei Davi. Eu achei ele porque ele tem capacidade. Eu achei ele porque ele é capaz, ele toca muito bem os louvores. Eu achei Davi um homem segundo o meu coração. Alguém que não perdeu um coração alinhado com o coração de Deus. É alguém a ser encontrado. Você pode estar aqui, irmãos, sem documentos, sem as coisas, deixa eu te falar. Mas se você tiver com o coração alinhado, com o coração do Mestre, com o coração do Senhor, Ele te encontra, Ele te acha. E Ele colocará a presença dEle na tua vida, e o favor do Senhor estará contigo aonde quer que pisares. O missionário André, que já está com Jesus, que era o contrabandista de Deus, ele estava quebrando uma lei.
Não pode entrar com Bíblia aqui, não pode entrar cristianismo aqui, na cortina de ferro, na antiga União Soviética, no comunismo, não pode. Jesus andou sobre o mar, ele quebrou uma regra, uma lei da terra. Eu não estou dizendo que nós temos que quebrar a lei, você está entendendo o que eu estou dizendo? Você compreende, você tem maturidade para dizer? Eu estou falando com a igreja 21, maturidade. Não estou incentivando você a ser ilegal, não é isso? Mas quando algumas circunstâncias são colocadas diante de nós, que elas passam dos princípios, e que nós temos que obedecer a Deus, Deus vai nos guardar. Então o que acontece? Aquele missionário André, ele ia com fusquinha levar Bíblias para a antiga União Soviética. Ele podia ser preso legalmente, porque ele estava fazendo algo na lei dos comunistas, ilegal. E abria-se então, naquela época do inverno, aquele frio, o porta-malas na frente, o capô do Fusca, e o soldado com armas, aqueles soldados que arrancavam unhas de cristãos e torturavam, nega Jesus. Aqueles soldados que abusavam das mulheres, que judiavam das crianças, nega Jesus. Quantos missionários eu conheci no passado que arrancaram as unhas dos pés, das mãos, naquele frio de menos não sei quanto, mais do que aqui, e deixava eles sem luvas depois. Você não vai negar Jesus? Não, vai necrosar esses dedos tudo teu, vai cair tudo. E aquele missionário André entrava com o Fusca, e o soldado olhava, passa logo, porque senão esses tomates tudo vão estragar com esse frio. Deus transformava a Bíblia em quê? Na visão do soldado, e ele entrava com as Bíblias. Por quê? Alguém alinhado com o coração de Deus, em meio a tantas catástrofes. Isso que a gente está vivendo agora, não é a única vez que o planeta está passando catástrofes, leis, coisas terríveis, guerras. Não, irmãos, outros irmãos nossos na fé passaram por essas provas e foram aprovados, e nós queremos ser achados aprovados por Deus nesse momento, nesse cenário. É para esse momento que nós estamos aqui, irmãos. Que alegria poder viver esse momento. É para isso, é agora que a nossa fé vai ser colocada à prova. É para isso que eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. O texto diz: e tendo tirado a este, levantou o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, só fará a vontade de Deus. Alguém que está com o coração inclinado por coração de Deus. Há muitos que dizem: eu sou profeta, glória a Deus. E eu estava lendo o livro de Oséias, eu comecei a chorar. Deus me deu um encargo profético, talvez deu para você também. Quem dera todos profetizassem. A palavra diz, Moisés diz isso. Quem dera todos profetizassem, mas há um preço para ser profeta. Antes de Deus pedir o ouvido de um profeta, Ele pede o coração. Um profeta é amigo de Deus, um profeta sente o que Deus sente. Você já pegou e falou: Deus, coloca o teu coração por aquilo que o Senhor sente pela América, coloca dentro do meu coração. Ou você: não, eu só quero mais uma casa nova, eu quero um carro. Eu não sou contra você ter coisas, mas você está se perdendo com isso. Onde está o teu coração? Deus te trouxe para cá disfarçado como missionário, e Ele quer dividir o coração dele do que Ele sente pela América com você. Eu entrei no parque da Universal, e na hora que eu entrei, com o ingresso tudo pago, eu não consegui. Por quê? Não foi nada planejado. Na hora que eu entrei, o Senhor falou para mim: eu vou colocar o meu coração no seu coração. Eu vou fazer você ver como eu os vejo. E eu vi aqueles americanos com as famílias andando que nem zumbis, comendo que nem zumbis, andando assim que nem zumbis. Eu falei: o que você vê? Eu vejo, eles existem, mas não há vida neles. Há muito tempo. Eu olhava os olhos, não via brilho. Eu me senti rico, milionário. Eu falei: eu tenho tudo, porque eu tenho Ele. Ele falou: pois então, quem vai dizer para eles? Quem vai dizer para eles isso? Quem vai me apresentar para eles? Pum! Eu comecei a chorar copiosamente, com um soluço. E a família que estava comigo: o que aconteceu? Está tudo bem? Ele está passando bem? E eu não consegui responder. Eu só me escondi no canto, caí ali e comecei a chorar por aquelas vidas, por um pouco de tempo que Deus dividiu o coração dele comigo, recalibrou as minhas vontades para a vontade dele. Naquele momento tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não era momento de parque,
mas estava planejado, mas foi comprado, não importa. Quando Deus encontra alguém na terra para dividir o coração, eu tenho que recalibrar minha vontade com a vontade dele. Eu posso ir no parque, não estou falando que não é de Deus, posso. Eu posso ter uma casa, pode. Você pode ter tantos carros, pode. Você pode ter que pode. Mas quando Deus calibrar a vontade dele no teu coração para a vontade, tornar a tua vontade a vontade dele, aí você não pode mais nada. Você pode o que é a vontade dele. Não é sobre é certo, é errado, é pecado, não é ver demônio em tudo. Não é sobre isso. É sobre você voltar a tua vontade para a vontade dele. Porque se você só faz aquilo que é a sua vontade, você é um escravo. Eu sou livre. Todos os dias eu levanto e pergunto para ele: qual é a tua vontade hoje para mim? O que queres que eu te faça? Você talvez veio para essa nação, você tem coisas que não tinha, mas você sabe que ainda tem um vazio dentro de você. Sabe? Deus hoje Ele quer dividir o coração dele com você. Eu não quero ir para os Estados Unidos, você falou para mim. Eu vou lá na entrevista, eu não quero. O homem olha para você: bem-vindo aos Estados Unidos. Deus, você vai fazer a minha vontade. É por isso, pastor, que você está aqui com a tua família. Porque você ouviu o Senhor. Deus dividiu o coração dele com vocês. Não tem nada de errado com vocês, Deus manda dizer. Ignore todos os problemas, são distrações, tudo vai passar. Só foque no coração de vocês, pastor. O inimigo quer distrair vocês nesses dias e tentar tirar o coração de vocês do lugar que tem que estar. Amanhã, quando ele procurar vocês, ele vai encontrar como procurou há 20 e tantos anos atrás e trouxe vocês. E depois de amanhã, essa é a minha profecia para vocês. E depois de amanhã, vocês podem se tornar com grandes, podem se tornar e com netos maravilhosos, famílias maravilhosas, dando uma oportunidade para as filhas que não tinham lá e tudo mais, um grande ministério. Mas a maior riqueza é todo dia. Eu vou encontrar o coração da minha filha amada. Eu vou encontrar o coração do meu filho amado, Marcelo Prete, da minha pastora amada. Eu vou encontrar o coração dela de novo. Achei de novo ela com o coração alinhado com a frequência do meu coração. Interessante que quem trabalha na área da saúde, ou tem um pouco de entendimento, sabe que alguém para estar vivo, o batimento cardíaco é assim, alto e baixo, constante. Mas alguém que está morto está pleno. Uma linha só. E a Bíblia fala: só os mortos ouvirão a Deus. Um coração segundo o coração de Deus é alguém que já morreu para si mesmo. Só consegue viver a plenitude. Se Deus falar para mim, vai para aqui, eu vou. Se Deus falar, igual a pastora perguntou, como vocês se conheceram, você e Dani? Eu falei: eu era um missionário, morava na igreja, tinha 19 anos, a idade do Samuel. Imagina uma igreja como essa, com essa estrutura, nesse nível. E tinha uma salinha de dryal divisória ali. Eu tinha um colchonete com 2 caixas de papelão com minhas roupas dentro. Um travesseiro, não tinha lençol nem cobertor. Era o meu quarto. Aí eu acordava pela manhã, vinha para a sala de oração antes de todo mundo e buscava o Senhor. Chegava o pastor, a igreja ficava aberta como aqui. Eu colocava uma tenda na porta da igreja, ficava das 9 às 5. A igreja me dava um marmitex. Um marmitex era o meu único ganho da igreja. Eu ficava como voluntário, evangelizando das 9 às 5. Tomei soco no rosto já. Pum. Eles vinham assaltar a igreja, rendia eu toda vez, que eu era o primeiro. Eu já estava até acostumado, já me rendia, eu já estava, né? Rendido estou. Me pegaram com a faca uma vez, me renderam. Falou: onde que está o cofre da igreja? Cofre? Se tem uma coisa que eu não sei da igreja, é dinheiro. Eu só estou ganhando alma aqui e ganho uma marmitex. Se quiser eu te dou minha marmitex. E o cara: você está brincando comigo? Eu sou bandido de alto pela curiosidade, vou te matar. Eu falei: ninguém pode tomar. Você não faça isso comigo. Ele falou: por quê? Vou fazer. Eu falei: não faça. Por quê? Porque você não pode matar aquilo que eu já matei antes. Eu já morri, eu já entreguei minha vida para o Senhor. Tudo. Tranquei faculdade, deixei meu pai e minha mãe e vim para cá para servir ao Senhor. Então você não pode tirar de mim aquilo que eu já entreguei. Na hora que eu falei isso, ele caiu endemoniado no chão. Eu expulsei o demônio dele e ouvi a história dele. Fazia 2 semanas que ele tinha saído do presídio, depois de 20 anos de preso.
E aí ele tirou, estava dando entrada nos documentos, estava com as guias para tirar os documentos. Todos os policiais reconheceram nele, bateram nele, chutaram o estômago dele, rasgaram o papel, falou: você vai voltar para a cadeia, você é vagabundo. Você não adianta você levantar documento, você é vagabundo. Ele ficou revoltado, foi o primeiro lugar que eu vi, eu vou roubar. Ele viu eu com esse jeitão de sons de bobo, falei: é ele. E aí foi me assaltar para roubar a igreja. E aí foi liberto. Eu ofertei a Marmitex uma semana para ele, todo dia lá eu fazia discipulado. Agora eu fiz jejum forçado e dava a única coisa que eu tinha, que era o Marmitex. Eu disse: se você vier todo dia, eu te dou meu Marmitex, o almoço está garantido, e eu vou fazer estudo bíblico com você. Virou um homem de Deus. Outra vez, glória a Deus. Eu tinha idade do Samuel, outra vez revólver na minha cabeça. Revólver na minha cabeça, apertava, não saía a arma. E para mim aquilo lá era lindo. Eu falava: meu Deus, aquela pureza, né? Eu falei: que coisa sobrenatural. Uma vez estava ali, começando o culto no domingo, da tarde, no canteiro central da Avenida Cristiano Machado, lá em Belo Horizonte, Cidade Nova. Avenida Cristiano Machado é o nome da igreja. 27 anos atrás, eu lembro, 912. Telefone 031 3466 1127. 27 anos atrás, não esqueço. Era o meu endereço. E aí, o pessoal: mas seu endereço é numa igreja? Eu moro na igreja. E aí, o jovem teve ataque epilético, virou a língua, tudo. Aí ele vai morrer, ele sempre tem esse ataque. Eu falei: o que eu faço? O Espírito Santo falou: repreende o espírito da morte e devolve o espírito da vida. O espírito da morte, solta ele agora. E recebo o sopro da vida. Sopra nele. O menino levantou, aceitou Jesus. Quantos milagres eu presenciei. No sábado tinha um programa na Band de uma hora, e o pastor falou: ligue agora, a nossa equipe do Telebenção estará pronto para orar. A equipe era eu. Pegava o telefone: Telebenção, bom dia, eu gostaria de uma oração. Aí eu começava: então, o Senhor abençoe. O que foi? Só eu, o demônio e tal. Eu falei: rapaz, demônio cada um tem um nome, né? Legal. Aí eu comecei a aprender a expulsar demônio pelo telefone. Falei, uma mão amarrada para trás, a outra no telefone. Não solta não. Não vai soltar o telefone. Aí o demônio: eu estou aqui na vida. E o demônio, eles são dedo duro, eles entregam quem tem demônio, viu? Se você tiver com demônio, ele vai te entregar. Falou assim: eu estou na vida dela, e ela está traindo o marido dela, que é o fulano de tal, e ela está saindo com o ciclano, e eu anotando, né? Falei: agora chega de falar da vida do outro. Sai, demônio, em nome de Deus. Saiu. A mulher: eu passei mal. Você não passou mal não, só ficou endemoniada. Eu não tenho demônio, que absurdo. Eu vou nessa igreja, eu vou tirar satisfação. Aproveita que a senhora vai vir, traz o fulano de tal, que é teu amante, e conta pro ciclano, que é teu marido, que você está saindo. Quem te contou isso? Foi o demônio que está fazendo você trair teu marido. Pelo amor de Deus, filho, não conta para ninguém. Falei: eu não sou demônio para dedurar, demônio que dedurou a senhora. Ele levou a senhora para trair o marido e ainda dedurou a senhora. Eu vou nessa igreja que tem o poder de Deus, hein? Foi lá, aceitou Jesus, casamento restaurado. Então, foi assim. Aí a pastor: mas como que vocês se casaram? Você não tinha fé, pastor? Pela fé. Só obedecer. Antes aqui, na hora do louvor, a presença de Deus, vocês ministrando, eu falei: Deus, está aqui, eu não tenho muita coisa para oferecer, mas se o Senhor puder usar, eis-me aqui. Se o meu coração, aí eu lembrei daquela canção: se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Me abraça com tua misericórdia. Só os velhos vão conhecer. Vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir com as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Falei: Jesus, se eu errar o caminho, leva o meu coração de volta para o Senhor.
estava orando aqui para ele isso. Falei, Senhor, eis-me aqui. Quero só fazer a tua vontade. Eu procurei ter uma vida simples e fácil. Como que é ter uma vida fácil? Eu não decido nada mais. Eu só obedeço. É uma vida leve. Um ano atrás eu orei e falei, Senhor, o que o Senhor deseja de mim? Me ensina a me tornar um filho melhor. E Ele falou para mim, algo que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, seja bom em obedecer, e você não precisa ser bom em mais nada. Seja ruim em obedecer, e nada que você me ofereça será suficiente. Deus só quer uma coisa de mim e de você: obediência. Eu não sei para onde o teu coração foi. Eu não sei a condição que está o teu coração hoje. Mas Ele está dizendo, filho meu, dai-me o seu coração. Eu termino dizendo João 15. Você quer um fundamento para completar toda essa palavra? João 15. Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. No capítulo de João 15, ele fala que Ele é a raiz. Ele é a raiz. Nós somos os ramos que vai produzir frutos, e o Pai é agricultor. Quer dizer, o Pai Ele limpa, Ele corta. E o desejo do Pai é que nós possamos ir e dar muitos frutos, e frutos que permanecem. Se eu quero glorificar Deus nessa terra, eu tenho que ter uma vida frutífera e permanentemente frutífera. E qual o segredo de ter uma vida permanentemente frutífera? Estar na raiz certa. Se você leu João 15 todo, 12 vezes. Quantas vezes? 12 vezes ele fala, se permanecer, se permanecer, se permanecer. Você sabe que árvore é quando você vê o fruto. Tem um abacate? É abacateiro. Tem uma laranja? É laranjeira. Mas o que define o fruto, a identidade do fruto, é a raiz. Ele está dizendo, se você permanecer em mim, que sua raiz. Se você permanecer em mim, que sua raiz, você vai dar o fruto. Deus não está falando da quantidade. Ele está falando da qualidade, da originalidade do fruto. E que permanece nesse fruto. Então Ele está dizendo assim, se você der frutos, que permanece, você glorifica a mim. O que é isso? Para dar aquele fruto, você tem que estar na raiz certa. Não adianta você falar que é crente, que serve a Deus, e você tem dado um fruto diferente da identidade de Jesus. Por quê? Porque existem raízes que de uma maneira sorrateira entraram em você e em mim, e elas têm disputado com Jesus. A palavra permanecer aparece 12 vezes. E o que significa permanecer no original? Continuar sendo o mesmo, não se tornar outro. Quando você permanece nele, haja o que houver. Serei como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Veja, no devido tempo. O fruto, escute, o fruto leva um tempo para dar. Então, nós gastamos mais tempo na raiz, sendo transformado o nosso caráter. O fruto é uma consequência depois que em pouco tempo, ele demora um pouco tempo e depois, de repente, frutifica. Por que veio o inverno, seca as folhas? E depois essas árvores todas ressuscitam? Porque as suas raízes se estendem até encontrar resíduos de água e alimentar, drenar esses líquidos, esses nutrientes e levar. Quando eu entrei aqui nessa manhã, eu senti muito forte a presença de Deus. O Senhor falou, existem algumas raízes que precisam ser cortadas. O machado está sendo colocado à raiz. José foi traído pelos seus irmãos, jogado no poço, vendido, serviu na casa de Potifar, foi condenado injustamente, foi para a prisão. Mas há um segredo. Todos os lugares que José estava, ele frutificava. Por quê? O lugar não era a sua raiz. O poço não era a raiz dele. A prisão não era a raiz dele. A casa de Potifar não era a raiz dele. Tem um texto que eu amo muito que fala assim, que José foi um ramo frutífero. Quero só ler esse texto, se for possível. Já quero orar. Gênesis 49, 22. Gênesis 49, 22 diz assim: José foi um ramo frutífero junto às fontes, e seus galhos se estenderam sobre os muros. Gênesis 49, 22. O que significa, pastor Marcelo Prete? Que José, ele estava enraizado no pai e nos princípios que o pai ensinou. Não importava o que aconteceu ao redor dele, ele dava um fruto que não era compatível com o ambiente que ele estava. Por quê?
porque a raiz dele não estava naquele cenário. Quando você decide ter raízes profundas em Deus, você vai ser frutífero em todo e qualquer ambiente. O que determina o teu fruto não é o ambiente, é a raiz que você decide estar ligado. Tendo cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e contamine a muitos. Eu quero que você fique de pé, por gentileza, e feche os teus olhos. Eu quero que você seja sincero com você agora. No sentido de você orar comigo, identificando quais raízes têm competido com Jesus dentro do teu coração, tentando levar o teu coração para cenários e lugares, para atitudes que não condizem com aquilo que Deus quer de você. Eu sinto a presença de Deus hoje aqui, mas primeiramente nós precisamos de conserto com Deus, alinhar nosso coração. Nós precisamos de arrependimento. Quais as raízes que tem dentro do teu coração disputado com raízes que vêm de Jesus? A palavra fala que o semeador saiu a semear, e uma semente caiu num solo, mas havia raízes com espinhos, e eles sufocaram a semente que estava germinando, e ela morreu sufocada. Sabe, irmãos, eu vejo algumas raízes crescendo em cima das raízes de Cristo em você, e tentam sufocar a semente. Há uma guerra pela tua vida. O inimigo não quer liberar você. Às vezes você deixou teu pai e tua mãe e veio para cá, mas existem raízes familiares que estão em você ainda. Tem um texto em Ezequiel que eu gosto muito, que diz assim: quando o filho não levará o pecado do seu pai. A Bíblia fala, quando esse filho, vendo o pecado do seu pai, se arrepender e não fazer coisas semelhantes. O machado está sendo colocado à raiz nesta manhã. E sabe o que eu vejo? O Senhor quer arrancar raízes que não agradam a Ele. Você tem consideração, um amor pelos seus familiares que ficaram no Brasil, pessoas que você ama. Só que Deus te trouxe para cá, para um propósito. E às vezes você não está conseguindo cumprir o propósito, porque tem raízes familiares que alimentam você. Sabe, irmãos, sabe aquele jeitinho, às vezes, que a tua família de origem tinha? Sabe aqueles ranços? Deixa eu falar uma coisa que Deus está mandando eu falar aqui. Até mesmo amarguras se tornam heranças transmitidas. Às vezes a tua avó, a tua mãe, antes de falecer, filho, aquela fulana, aquele parente, a mãe não gostava dela não, porque ela era assim. E a pessoa, antes de morrer, transferiu para você a amargura que ela carregava. Olha, eu não posso morrer sem transferir essa herança. Sabe o que Deus está mandando eu falar aqui? Pessoas que fizeram um voto com seus familiares, e você está preso a esse voto. Um voto que não glorifica a Deus e não tem a ver com o propósito de Deus, não é um voto digno de ser cumprido. Mas eu dei a minha palavra, e às vezes a gente tem aquele orgulho como homem, que a gente aprendeu com o pai, com a mãe, que tem que honrar a palavra que dá. Só que quando você deu aquela palavra, você não tinha o entendimento que você tem agora. Aí você está preso naquela palavra. E Deus tem um propósito para você. Jacó, ele ficou preso por uma promessa que ele fez a Terá, que era cuidar de Ló. Cuida de Ló, que eu vou morrer, tudo, estou morrendo. Cuida do filho do teu irmão. E em determinado momento Deus fez ele quebrar a promessa. Deixa Ló, escolhe outra direção para você. E Deus só gerou Isaac, e estabeleceu na vida de Abraão, eu falei Jacó, de Abraão, o que ele tinha para gerar, quando ele deixou Ló. Enquanto você ficar sustentando uma palavra que Deus não pediu para você sustentar, para honrar mais homens do que a Deus, você nunca vai gerar Isaac enquanto estiver cuidando de Ló. É uma distração. Tem coisas que a gente se orgulha e quer se apegar tanto, achando que tem a ver com os princípios morais que nós fomos criados, que não cabem mais para o propósito que Deus tem para nós agora. Nós temos que buscar o coração do Senhor e agradar o coração dele. Eu vejo um machado aqui nesta manhã cortando algumas raízes que são distrações, que impedem você de viver um novo tempo de Deus na sua vida. Existem raízes familiares que precisam ser quebradas, de iniquidade, de transgressão. Na tua família, às vezes, sempre tinha mentira, você sempre conta uma mentirinha.
Na tua família, às vezes, não, meu avô era bom de negociar. Lá no Brasil nós temos muita terra porque ele era bom de negociar. Talvez teu avô não era bom de negociar. Ele tirava proveito de pessoas que estavam passando por necessidade naquele momento, estava doente. A Bíblia fala isso em Ezequiel: aquele que tira proveito do próximo, aquele que empresta dinheiro em troca de juros. Talvez você veio de uma família, exemplo, de agiotas, e você faz aqui de uma outra maneira isso. Ao invés de ser generoso e usar o recurso para abençoar pessoas específicas, e você continua alimentando a mesma raiz que a tua família alimentava lá. Não adianta você mudar a geografia, você vai dar o mesmo fruto. E o Senhor está falando, hoje tem que cortar essas raízes. O louvor não vai cantar por enquanto, só vai assim ficar no Espírito. E o Senhor, Ele quer a confissão. Aquele que confessa e deixa, o Senhor Ele alcança a misericórdia. Você que quer ser liberto hoje, primeira coisa que eu vou te ensinar: alguém que quer ser livre não pode estar comprometido em ser livre e com a sua reputação. As duas coisas não andam juntas. A Bíblia fala que conhecereis a verdade, ela vos libertará. A verdade, quando vem, ela traz à tona coisas que nós não queríamos trazer. Às vezes você veio com bagagens de lá que você ainda não eliminou. Eu não estou aqui apontando o dedo para você. Eu quero levantar um altar de restauração. Você que precisa cortar a raiz, você reconhece que algumas raízes estão competindo com Cristo. Você necessita hoje do machado cortar essas raízes. Eu quero orar com você. Vem aqui à frente agora. Você que reconhece que algumas raízes elas estão sufocando aquilo que Cristo quer fazer dentro de você. Rapidamente venha para frente. Essa palavra foi para mim, sacar. Eu preciso de uma oração. Venha. Você que precisa de fazer um concerto com o Senhor, uma restauração. Venha. Você que não quer mais viver da mesma maneira que você tem vivido, você quer ser transformado, venha. O Senhor está aqui para receber você e transformar a tua vida. Ele não vai desprezar e rejeitar aquele que tiver um coração quebrantado. Ele não vai desprezar e rejeitar um coração quebrantado. Deus não despreza você por ser pecador. Deus despreza você quando não reconhece que é pecador. Porque todos que estamos aqui somos pecadores. A Bíblia diz: aquele que não diz que não tem pecado, comete pecado. Todos nós aqui. Chore no altar. Confesse agora. Jesus está diante de você. Fala para Ele. Qual é o nome da raiz que você quer ficar livre? Pecado tem nome.